É exatamente isso, cara. O Boruto e o Momoshiki já não são mais o mesmo de antes. E não estou falando só dos longos 3 anos, que muita coisa mudou. Dentro do próprio anime foi revelado, o Kishimoto já mostrou isso pra gente e deu início a uma grande coisa sinistra. É sério, cara, nós naquela época nem paramos pra analisar. Só que isso gira em torno de muita coisa. Por isso, bora de vez pro que interessa, que tá muito bizarro. Muita coisa tá em jogo agora. Boruto renegado, considerado o cara que deu um fim no Hokage, mais conhecido das nações, e ainda possui um Otsutsuki dentro de si mesmo. E toda a esperança da humanidade e o único capaz de salvar a todos eles é Uzumaki Boruto. Nossa, esse começo ficou bala, hein? Cara, você deve estar pensando que vou falar que o Boruto e o Momoshiki estão se tornando um só. Mas não, isso já aconteceu. Pera, acho que foi precipitado demais. Vamos voltar a alguns acontecimentos e refrescar sua memória, porque tô falando sério. Dentro não só do mangá de Boruto, como no anime, já foi comprovado oficialmente a proximidade mais complexa que já tivemos do Boruto com o Momoshiki. Só que antes de chegarmos nesta parte, temos outras coisas que são importantes e que estão interligadas com o que o Kishimoto fez com Boruto pós o seu último ato, ou era pra ser. Eu sei, ainda tá confuso e misterioso. Bom, é assim que eu quero. Cada mínimo detalhe, cada segundo de sua respiração focado unicamente aqui. Porque não tem nada a ver com o lançamento. Mas sim que deixamos passar, porque era tanta coisa, tantos acontecimentos, tantas informações, que o único foco foi voltado a Boruto renegado e os eventos do caos que levaram a isso. Então isso é bastante importante, principalmente porque estamos falando de Boruto e Momoshiki. Logo os dois que estão junto e misturado. Só que antes dos dois estarem juntos, o senhor Momoshiki já tinha passado a sua profecia, que o Boruto perderia tudo. E sim, essa profecia já se realizou. Quem leu o mangá antes do time skip já sabem disso. Então não, qualquer coisa relacionada ao Momoshiki e a profecia dele, que ainda não terminou, na verdade terminou sim. Inclusive de uma maneira que nem o Otsutsuki esperava. Se eu te perguntasse quando mesmo que o Momoshiki gritou com Boruto, obviamente, se ainda se recorda, você diria: foi quando a Ida reverteu a história e os amigos do Boruto estavam contra ele. E sim, você estaria absolutamente mais que certo, porque o Momoshiki tinha dito que chegaria o dia que o Boruto iria se encolher lá no fundo da mente dele. Mas quando a Ida tornou o Boruto renegado, não foi isso que aconteceu. O Momoshiki gritou dizendo que aquele era o momento que o Boruto deveria se encolher em sua mente, porque ninguém mais era o seu amigo, e que ele havia perdido tudo, e que ele é quem deveria assumir o comando do moleque. Pois é, que peninha do Momoshiki, hein? Isso não aconteceu, o Boruto foi mais forte que isso, e se manteve no controle. Mesmo seus pais em outra dimensão, e considerado ele assassino e seus amigos chamando ele de monstro, tudo isso enquanto um demônio em sua mente tentava destabilizar seu psicológico para roubar o seu corpo. Tem que ter muita força de vontade, cara. Mas olha só que interessante, antes disso, bem antes, quem mesmo é que estava comemorando que o dia do Boruto perder tudo estava chegando? Não correu nada como planejado, nem para o Boruto, porque não aconteceu o que ele disse, que provaria que o Otsutsuki estava errado com a sua profecia idiota. E o Momoshiki não conseguiu o que ele achou que conseguiria, tomar o corpo dele. De qualquer modo, bem antes disso acontecer, coisa que nem o time skip tinha chegado, Uzumaki e o Momoshiki passaram por um processo muito bizarro. É um detalhe, mas uns dos bons. O primeiro deles é o início da profecia, onde o Otsutsuki avisou Boruto que perderia tudo e até mesmo a vontade de viver. E aí a gente nem fazia ideia que seria uma coisa absurda que o Kishimoto faria. Como inverter os papéis, Kawaki é o Boruto na visão de todos e o Boruto é o Kawaki. Basicamente o Uzumaki agora é visto como o moleque que era da organização Kara, criado por Jigen, o receptáculo de Ishiki e o assassino do Hokage de Konoha. Porém agora não é mais chamado de Uzumaki, e sim Otsutsuki Boruto. Inclusive o próprio 10 Caldas chamou o moleque desta forma, dizendo: você veio por conta própria para ser devorado por nós, Boruto Otsutsuki. Nesse sentido, e diferente do Kawaki, o Boruto é totalmente um ser, porque o Kawaki tem 80% de Ishiki. Já o Boruto é totalmente e completamente um outro ser. E isso só aconteceu por conta da decisão que o Momoshiki precisou tomar. Por conta disso as coisas mudaram. E agora ele está presente no corpo dele. Mesmo não assumindo o controle, ele se tornou parte das células do Uzumaki. E como isso aconteceu? Bom, como você sabe, o Kawaki havia dito que quando chegasse a hora, ele eliminaria o Boruto. E realmente fez isso.
Mas quando Kawaki atravessou a mão no meio do peito do Boruto, deixando ele à beira do fim, o seu corpo já estava no processo da otsotsuficação em 82%, faltava apenas 18% e pronto, o Momoshiki retornaria das cinzas como a Fênix. Mas o que o Otsutsuki não esperava era que 18% dele teria que ser passado por Boruto, porque como ele disse, se Uzumaki morresse, ele também morreria. Afinal, Boruto carrega sua alma. E com isso, o cara foi e recuperou partes do corpo do Boruto. Pegou suas próprias células e tornou-a do Uzumaki, criando assim uma marca do karma no meio do peito do garoto. E agora é que vem a melhor parte. Qual foi a região do peito do Boruto que o Momoshiki curou? Pulmão e o coração. E agora pensa só um pouco. Se o Momoshiki reescreveu as células dele, colocando as suas, de forma totalmente diferente do que a otsotsuficação faz, isso quer dizer que parte do coração do Boruto é do coração do Momoshiki, células do próprio Otsutsuki. E eis a pergunta, e sim, o corpo do Boruto, as células todas dele é agora do Momoshiki. É uma questão, mas não da mesma forma que seu coração e pulmão, que foram perfurados e recuperados, tiveram a sua remenda, que o Momoshiki fez, bem diferente do que as células dele e de pouco em pouco tornando do Boruto. É como uma emenda no coração do Uzumaki, parte dele é do Momoshiki, e isso muda muita coisa, porque se o corpo do moleque foi reescrito com os dados do cara, e ainda seu coração foi mais que só reescrito, sem ser dados e sim como se tivesse ganhado novo, isso pode significar que o Momoshiki não está presente só em alma no Boruto. Há muito tempo ele havia dito, chegará o dia que eu passarei a viver a vida de Boruto Uzumaki. E este é o momento, se cumpriu, assim que o próprio Boruto se tornou um Otsutsuki. Mas essas palavras não tinham a ver com o Momoshiki assumir o comando, e sim ele ser o próprio corpo do Boruto. Será que era isso que o Otsutsuki quis dizer? Porque, parando pra pensar, o cara tá sim preso na consciência do Uzumaki, porém ele vive no Boruto. Ele se tornou parte dele. Está também vivendo a vida do moleque, já que não só o corpo do Boruto carrega sua alma, mas a sua genética e a parte do coração é dele. E inclusive, ele vê tudo o que acontece com o Boruto. É como se fosse uma janela e enxergasse através dela. E uma coisa que reforça tudo que eu disse é o pensamento dos dois, de 3 anos atrás, que já estavam se passando, um para o outro, e não estavam conseguindo segurar seus pensamentos. O Boruto podia ouvir o que o Momoshiki estava pensando, inclusive aconteceram 2 vezes isso. E o Otsutsuki disse para o Boruto ignorar quando acontecesse novamente, como se fosse vozes na sua cabeça, que passaria a acontecer com frequência por conta dele ter dado suas células para ele. Cara, isso revela muita coisa. E se agora o pensamento do Momoshiki já é totalmente do Boruto e nenhum dos dois conseguem esconder do outro o que estão pensando, então de fato o Momoshiki se tornou o próprio corpo do Boruto. Mas ele não pode decidir o que o Uzumaki vai fazer, porque o Boruto está no controle, e também o porquê o Boruto não usou karma. Será que não quer depender do Momoshiki? Ou porque quanto mais se usa, mais presente ou mais ele se torna o Momoshiki? Como parte de um deles acaba assumindo o controle, o mais forte vence a disputa pelo corpo? Ou seja, mesmo após 3 anos, o Boruto continua lutando contra o ser em sua mente que o tempo todo fará de tudo para tomar o seu corpo e prendê-lo em sua mente, além do moleque ter que defender a humanidade. Mas cara, fala aí pra gente o que você acha, porque o Boruto não usou karma, e será que a mente dele e do Momoshiki já se tornaram um só? Eis a pergunta pra ti. Por hoje é isso, eu espero o seu like nesse vídeo e a sua presença no vídeo acima. E se ainda não se tornou membro do canal, cara, você não sabe o que tá perdendo. Por isso já se torna membro dessa comunidade para fazer parte deste próximo vídeo. Então até em breve, valeu e fui!